Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui para mais um episódio novinho do LedoCast. Toda semana nós temos bate-papo aqui no canal sobre fé, espiritualidade, hombridade, família, liderança. E hoje eu queria compartilhar com você um tema que eu tenho visto muitas pessoas falando na internet. E é isso mesmo, pessoal. Eu quero falar sobre liderança tóxica. Mas antes de você ouvir o que eu tenho para te falar, eu queria te pedir, não te esquece de te inscrever no canal se você é novo por aqui. Se você é reincidente, curte aí, já dá um curtir aí logo, nos ajuda a propagar essa mensagem. E também no final comenta. Comenta aí, vamos bater um papo sobre esse assunto. Como eu disse, o tema de hoje é liderança tóxica, como identificar e transformar o ambiente, tá bom? Primeira coisa que eu coloquei aqui no tema é como identificar e também transformar o ambiente, porque muitas vezes tem pessoas que gostam muito de falar, essa liderança é tóxica, essa liderança é ruim, essa liderança é aquilo, mas não fazem nada para melhorar o ambiente, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero falar é como você pode identificar, mas também como você pode colaborar para que o ambiente que você está possa mudar. A verdade, gente, é que talvez você não saiba disso, mas nem toda liderança é saudável, tá bom? Nem todo líder está com uma liderança em dia ou saudável. Em alguns ambientes a gente vai ver que as pessoas elas têm algum tipo de medo de falar, ou a equipe está sempre numa tensão, sabe? Ou o líder, ele às vezes é mais temido do que respeitado. E são ambientes como esse, justamente, que são ambientes tóxicos, tá bom? E eu queria falar contigo um pouquinho mais sobre como você pode hoje, de fato, identificar esse ambiente contaminado e, o mais importante, como transformar ele num lugar saudável, alinhado com os princípios e valores do reino de Deus e também com a liderança de Jesus, que é o nosso maior foco de aprendizado, tá bom? Então eu vou te falar alguns sinais, tá bom? Para você perceber essa realidade. Primeiro sinal de uma liderança tóxica ou abusiva é o controle excessivo e a falta de confiança, tá bom? A liderança tóxica, abusiva, ela parte de líderes que caminham muitas vezes em rejeição, líderes que ainda precisam cuidar do seu coração, da sua alma, né? E por isso vão muitas vezes gerar esse ambiente controlador, esse ambiente de uma falta de confiança nas pessoas, tá bom? Um dos sinais que você identifica é que o líder ele não delega as coisas. E quando ele delega, ele controla tudo. Tem que ser tudo do jeito que ele quer, do jeito que ele acha que tem que ser, né? Nada pode sair ali do script, porque muitas vezes ele também centraliza as coisas e acaba sufocando a equipe, tá bom? Lá em Provérbios, no capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz assim, olha, confie no Senhor de todo o seu coração. Então o líder saudável, ele confia em Deus. E, obviamente, ele também tem autoconfiança. Por quê? Porque ele sabe que tem um Deus que está por trás dele, cuidando das coisas, empoderando ele, né, fortalecendo ele. Então, essa confiança, ela precisa estar em Deus, mas ela também se expressa numa confiança nos liderados. Tá bom? Então, líderes que muitas vezes são controladores e excessivamente faltam de confiança, eles acabam não delegando responsabilidades para ninguém. Ou quando delegam, como eu disse, né, não deixam as pessoas trabalharem, porque querem estar o tempo todo sabendo o que está acontecendo, porque ele está sempre com medo de alguém trair ele está sempre com medo de alguém dividir a equipe, ele está sempre com medo, né, dessas coisas acontecerem. Então, uma forma de você transformar isso na tua liderança ou no ambiente que você está é delegando responsabilidade, né? É tomando uma decisão de confiar em pessoas, porque por mais que pessoas falhem e errem, o Senhor ele nos chamou para confiarmos e delegarmos para as pessoas. Precisamos acreditar no potencial delas. Jesus ele acreditou no potencial de 12 caras que nem eles mesmos sabiam que tinham e nem eles mesmos acreditavam neles, né? Então Jesus ele vai confiar isso porque Jesus sabia que ele era Deus e ele sabia que ele era. Então ele não tinha medo, ele não precisava ficar controlando as coisas, tá bom? Uma segunda característica de uma liderança tóxica, tá bom? É a comunicação baseada no medo. Comunicação baseada no medo. Então, a equipe, um dos sinais disso é que a equipe ela tem receio de errar.
ela tem receio de falhar. E isso estanca a criatividade. Isso estanca a inovação. Lugares onde há essa comunicação com medo, baseada no medo, né? São lugares em que as pessoas muitas vezes só fazem repetir e não tem espaço para criatividade, para inovação, né? Para expressar pensamentos, sentimentos. Por quê? Porque as pessoas têm medo de represálias. Têm medo, né, de, às vezes, serem humilhadas, tá bom? Então, lá em 1 João 4,18, diz o seguinte, diz assim, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo. Tá bom? Então, se você ama a sua equipe, se você é um líder que ama a sua equipe, né, ou um líder que deveria amar a sua equipe, é um líder que não anda baseado no amor, ou melhor, não anda baseado no medo, mas ele anda baseado no amor. A sua comunicação não está baseada nesse controle ou nessa comunicação que gera medo, mas está baseado no amor, tá bom? Uma das formas de você transformar é você criar um ambiente seguro, onde erros sejam oportunidades de aprendizado. Então, se as pessoas da tua liderança erraram, chama ela, corrige, ensina, mas mostra para ela que também ela aprendeu alguma coisa com isso. Mostra para ela que também não foi de todo perdido e que ela pode continuar inovando, tentando, avançando, tá bom? Isso também é dar oportunidade, segundas chances. Terceiro sinal de uma liderança tóxica é o foco em resultado acima de pessoas. Tá bom? Quando o líder ele só quer saber de números, tudo é sobre meta, tudo é sobre número, tudo é sobre o quanto vai entregar, o quanto vai fazer, o quanto as coisas vão ser bem-sucedidas, sem considerar a saúde emocional ou a saúde espiritual da equipe, sem considerar se a equipe está cansada, se a equipe está num tempo que precisa de parar um pouquinho, de acelerar. Tá bom? Então, esse foco exacerbado nos resultados, acima das pessoas, é um sinal também de uma liderança tóxica, ok? Então, o princípio do reino é que Jesus primeiro cuidava das pessoas antes de multiplicar pães e peixes ou antes de acalmar tempestades, né? Inclusive, ele vai acalmar a tempestade porque ele tinha pessoas no barco. Ele vai multiplicar pães e peixes porque tinha gente com fome. Então é muito importante você entender isso. O foco de Jesus, o foco do evangelho, não está nos resultados, está nas pessoas. Quando eu foco nas pessoas, eu amo as pessoas, os resultados se tornam consequência disso. Para transformar o ambiente, você precisa aprender a valorizar gente acima dos projetos. Valorizar pessoas acima dos prédios, acima das coisas. Tá bom? E lembrando que ministério não é sobre prédios, sobre câmeras, sobre microfones, sobre... né? O reino de Deus, ele é sobre pessoas. Microfone, câmera, prédio é ferramenta. A gente precisa usar essas coisas com o prol de alcançar e amar pessoas. Beleza? Legal até aqui? Se você está sendo abençoado, não esquece de curtir também e comentar no final. Ainda tenho 2 pontos aqui para te falar. Quarto ponto da liderança tóxica é a falta de exemplo e também de coerência. Tá bom? É aquele líder que ele exige o que ele não vive. Ou ele prega aquilo que ele não pratica. Às vezes ele fala uma coisa, mas ele vive outra. Ou ele ensina algo e ele pratica outra coisa. Tá bom? Então, o princípio aqui é 1 Coríntios 11:1. E o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, sejam meus imitadores, como eu também sou um imitador de Cristo. Né? Então ele está dizendo, olha, me imitem, porque eu também imito a Cristo. O que ele está falando? Cara, siga o meu exemplo. Né? Para falar isso, precisa estar muito seguro de quem você é. Precisa estar muito seguro, né, da tua identidade em Cristo. E se você quer transformar o ambiente, né, onde falta coerência, falta exemplo, viva aquilo que você ensina. Tá bom? O exemplo, ele vai arrastar muito mais do que discursos bonitos. Tá bom, gente? Então a gente precisa sim pregar a palavra, sim gravar vídeo, sim postar as coisas nas redes sociais, mas nós também precisamos urgentemente viver os princípios do evangelho, aquilo que a gente ensina. Tá bom, pessoal? E quinta e última característica de uma liderança tóxica é a resistência à mudança e ao crescimento. Né? Um dos sinais é que qualquer sugestão vinda dos liderados é vista como uma ameaça, né? Não como uma oportunidade.
E muitos líderes, quando os liderados começam a crescer, né, os liderados começam a realmente dar resultados, alguns líderes ainda imaturos, ou como eu disse no começo do podcast, ainda com o coração ferido, tendem a abafar essas pessoas ao invés de projetá-las. Mas não se esqueça que você que é um líder, você foi chamado para gerar pessoas melhores do que você. Você foi chamado para levar pessoas a lugares que você mesmo talvez não vá, mas elas vão mais longe do que você. Tá bom? Então esse é um ponto muito importante, porque existem líderes que quando vem alguém despontar, vem alguém realmente crescendo, avançando, dando ideias incríveis, começam a abafar essa pessoa. Por favor, não faça isso, tá bom? Porque o reino de Deus, ele é dinâmico. E para transformar esse ambiente, você precisa, como líder, estar aberto a novas ideias, né? Aberto a um ambiente de criatividade, um ambiente de inovação, e você precisa permitir que Deus traga frescor e renovação à tua visão, né? Deus te deu como líder uma visão. Agora, as ideias, a formatação, como vai fazer, tudo isso pode ser inovado. Você precisa dar espaço para as pessoas também trazerem para você essas coisas. Não fique resistindo mudança, porque se você não mudar, você vai estagnar, tá bom? Então, líderes que não mudam estagnam, e pessoas em nossa volta, elas vão nos ajudar a, de fato, avançar em criatividade e inovação, para que a visão seja ainda mais levada ainda mais adiante, tá bom? Então, o líder do reino de Deus não intoxica, ele cura, tá bom? Ele não sufoca, ele inspira. Ele não controla, ele confia, tá bom? Então, que você seja um líder de acordo com o reino de Deus. E se você percebeu que você está num ambiente tóxico, lembre-se, a mudança começa em você. Seja o exemplo de saúde, de liderança, de amor, de flexibilidade, mas também de firmeza, tá bom? E desse serviço ao próximo que o reino de Deus e que o nosso Jesus espera ver em todos nós. Eu espero ter te abençoado. Se tem algum ponto aqui de uma liderança tóxica que eu não comentei e você pensou enquanto assistia, coloca nos comentários se você está no YouTube. Se você está nas outras plataformas, não te esquece de curtir, não te esquece de seguir. Deus te abençoe. A gente se fala semana que vem no nosso próximo bate-papo. Valeu e até lá.